paz esteja sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém. O Senhor deu uma palavra para o ano que vem, para 2024, né? A pastora teve revelação nessa direção de Deus, vai dar 3 tópicos que Ele vai fazer, situações que nós devemos fazer. E eu entendo que nós temos que nos preocupar com aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que nos preocupar com a nossa parte, porque o nosso Pai é fiel. A parte dele Ele sempre faz. E muitas das vezes a nossa parte nós ficamos meio que devendo. E isso impede que a vontade dele, as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Então a gente tem que ter esse foco, não só a hora que a gente sair daqui, mas durante todo o tempo, durante todo o ano, porque a gente não sabe a hora, o jeito, né, que Deus vai fazer. Nós temos certeza que Ele fará, que Ele liberou, a palavra dele não volta vazia, Ele é fiel para cumprir. Mas a gente tem que estar vigiando a nossa mente, vigiando a nossa boca, vigiando tantas coisas. E a primeira coisa que eu entendo que a gente tem que fazer sempre, durante todo esse ano, é que a Terezinha já está me ministrando aqui. Eu queria declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco. Essa palavra foi falada pelo profeta Samuel, depois deles terem saído de uma batalha, né? Porque a arca já tinha sido levada, Israel tinha sido derrotado, e depois a arca foi restituída pelo poder de Deus, né? Os filisteus restituíram a arca, e logo em seguida os filisteus se levantaram novamente contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Só que a palavra fala que houve um grande estrondo, trovões, houve confusão no inimigo, no exército inimigo. E os filisteus foram derrotados. E aí Samuel levantou um altar ao Senhor e declarou: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Durante todo esse ano, quer dizer, foi depois de uma luta tão grande. Então nós temos que agradecer a Deus em todo o tempo, por todas as situações. Às vezes a gente pensa que eu vou agradecer pelas tribulações, pelas aflições. Sim, essa é a vontade de Deus, que a gente esteja agradecendo, porque tem um propósito atrás disso, sabe? Deus deixa a gente passar por isso, por várias situações. Primeiramente a gente passa para poder vir para Jesus. Quem não veio através da tribulação, quebrantou seu coração e veio e se entregou, era necessário. Se você for parar para pensar, foi bênção na nossa vida, foi bênção na minha vida. Hoje eu estou aqui, quem imaginar, né? Eu lá atrás estaria ministrando uma palavra no altar, minha mãe nunca pensou nisso, mas é verdade, foi através de uma luta, através de uma tribulação, através de uma dificuldade. Ele vai fazer a gente crescer espiritualmente. A gente vai fazer da gente ser moldado, sabe? Ele não quer mudar a sua vida financeira. Ele mexe nisso também, ele se preocupa com essas coisas. Mas Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer transformar a nossa mente, para que a gente seja a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o desejo do coração dele. E através dessas tribulações, nós vamos sendo cuidados. E isso realmente é muito bom. Bom, aos olhos de Deus, isso é muito bom. Isso é bom para Deus, com certeza é muito melhor para nós. Então, dê graças por todas as coisas. Tiago fala para a gente se alegrar nas tribulações. É uma visão espiritual, não é uma visão carnal. Então a gente tem que ver tudo aquilo que está passando, as situações que estamos vivendo, e dar graças em todas as coisas. Não é em vão
que nós passamos por luta. Só que quando nós passamos, nós estamos cada dia mais perto do Senhor, cada dia mais um caráter formado de acordo com a vontade do Senhor. Pense dessa forma, haja dessa forma. Amém. E o Senhor, a gente tem que agradecer mesmo, porque o Senhor, durante todo esse ano, Ele tem nos guiado, Ele tem nos conduzido, não é verdade? Ele tem liberado sonhos, visões, a intercessão, revelações. Ele tem falado, né, conosco através das ministrações, tem falado conosco através das aulas. Amém? Sempre fala isso. Deus tem usado a vida do pastor de volta. Deus tem falado conosco através dos louvores, da adoração. Deus tem cuidado de nós, né? Ele está no controle de todas as coisas. E a gente estava meio que, é verdade, também expectativa do que será que o Senhor ia fazer. Mas na verdade, Ele já estava falando conosco. Ele já vinha nos ministrando sem a gente saber. O Espírito Santo é tão sutil, né? Ele trabalha de uma forma tão leve, que às vezes a gente não sabe que Ele está falando com a gente. A gente não sabe que a gente está sendo usado. E é dessa forma que Ele trabalha, e a gente tem que ficar atento com essas coisas. A palavra que foi ministrada durante esses dias já estão de acordo com aquilo que Deus tem pelo ano que vem. O pastor Edivaldo falou do vaso quebrado, falou de lavar o vaso de bronze, né? Uma limpeza. Terezinha veio a palavra das águas, né? Que é a purificação mesmo, a limpeza, a transformação do Senhor agindo. E eu queria abrir um parênteses, Deus colocou no meu coração, de ontem para hoje, na verdade já vinha alguns dias. As águas são limpeza, e as águas se remetem também ao batismo. Se alguém deseja se batizar, se o Senhor colocou no coração de ser batizado, nos procure depois. Nós vamos nos organizar para que haja o batismo. Esse é o desejo, aquele de Deus, aquele que crê e for batizado será salvo. Então é dentro de descer as águas, de viver, né, um novo tempo na presença de Deus. O batismo é um sinal no mundo espiritual. Eu sou de Cristo. É uma marca no mundo espiritual, para o bem e para o mal. Amém? Mas nós temos que focar mesmo na nossa parte, naquilo que nós temos que fazer. E não se engane, né? Como a gente tem falado de tribulação, nossa vida, nós vamos ter tempos de escravidão, tempos de prisão, e tempos que passar por isso. Se você pegar a vida, né, do povo de Deus lá no Egito, escravo, depois passaram pelas águas, né, Terezinha? Depois da escravidão, eles passaram pelas águas. Aí ficou no deserto. Aquele que andou corretamente, aquele que teve fé, aquele que se desviou do erro, aqueles que fizeram essas coisas, entraram na terra prometida. Mas aqueles que não, ficaram presos no deserto por 40 anos. E aqueles que obedeceram, que honraram ao Senhor com a sua fé, com o seu posicionamento, passaram pelas águas, entraram na promessa de Deus. José, como eu tinha comentado com o primo, Deus tinha colocado isso no meu coração antes de eu receber a palavra da querida pastora. José foi vendido escravo, depois foi preso, na verdade. Só que qual que é a diferença? Que ele andou em santidade, ele andou em posicionamento, e ele viveu a promessa de Deus, ele viveu o propósito de Deus. A palavra fala que Jesus veio no Evangelho de Marcos como servo, como aquele escravo mais humilde dentro da casa, né? Lavou o pé dos discípulos. E a palavra fala que Jesus falando que quem é o maior no reino? Quem é o maior? O maior é aquele que serve. Então, o Espírito Santo está falando para a gente como a gente quer ser tratado, né? Como a gente tem tratado as pessoas.
A gente quer ser servido, porque no mundo, ser servido é maior. Mas isso é a vontade de Deus? Essa é a palavra de Deus? Se a gente está querendo ser servido, e muitas vezes maltratando as pessoas, tratando as pessoas como escravos, nós não entendemos nada o que Jesus nos ensinou. Nós estamos trocando, escolhendo o mundo físico em vez do mundo espiritual. E não se engane, a gente veio aqui para servir, a gente veio aqui para ajudar as pessoas, a gente veio aqui para amar as pessoas, não para maltratar, não para pisar. No livro de Tiago, fala para a gente também não ter acepção de pessoas, mas todo mundo cai nesse erro também, nessa falha. E essa é uma das coisas que Deus quer nos consertar, sabe? Às vezes eu poderia ter vindo aqui hoje e falado só das bênçãos de Deus, mas eu acho que isso não nos deixa ainda preparados para alcançá-las. Eu acho que muito mais útil a gente estar exortando, chamando a atenção, para que a gente fique atento na hora que a gente tem que fazer a coisa certa. José teve a hora certa, foi tentado pela esposa de Potifar, tinha a hora certa, que o mal viria, e ele faria aquilo que honrava o Senhor, e ele fez aquilo. Então o que a gente tem que estar atento? Será que a gente está tratando as pessoas com pesos diferentes? A palavra fala assim, entrar uma pessoa que é rica, vamos colocar ele no melhor lugar, vamos dar maior atenção, e uma pessoa mais humilde, a gente vem e nem cumprimenta. Está errado. Você trata melhor, eu trato melhor uma pessoa que tem um baita no carro, tem muito dinheiro, eu quero uma pessoa humilde. Está errado. Então esses detalhes que Deus quer nos ajustar, Deus quer que a gente seja mesmo o nosso caráter transformado, para que a gente possa ter as atitudes que o agradam, porque a própria palavra fala que o reino de Deus é para os humildes. Então, fique atento, situações virão, se o Senhor está liberando, falando, porque situações virão, e a gente tem que ser aprovado, a gente tem que ter a atitude certa, na hora certa, honrando o nome do Senhor. Isso vai fazer com que a gente passe por essas situações, para que a gente entre no tempo da promessa de Deus, o tempo que Deus preparou, no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele está nos falando, Ele já está nos alertando para ficarmos atentos durante todo esse 2024, porque a palavra dele vai se cumprir. Basta a gente não atrapalhar, basta a gente não impedir, porque Ele é fiel e irá cumprir. Então, dê graças em todas as coisas, louve a Deus em todas as coisas. E o Senhor continua falando conosco, através do pastor Gil, falou de Manassés, porque depois que a gente vencer essas coisas, a gente vai entrar no tempo de Manassés, aí a gente vai esquecer, deixar para lá tudo que passou, toda a luta que a gente passou, e a gente passou, e a gente passa, nós vamos deixar para trás. Senhor, a gente vai lembrar daquilo que a gente passou e falar, olha, o Senhor realmente estava me preparando para outras situações, o Senhor estava me moldando. O Manassés passou, a luta passou, a escravidão passou, a prisão passou, e vai passar, porque é a vontade do nosso Deus. Você crê? E depois disso tem o Efraim, que é a prosperidade do Senhor. Você quer mais prosperidade? A gente fala prosperidade, a gente só pensa em parte financeira, mas com certeza com Deus não é assim. Também faz, também age, também abençoa, também prospera dessa forma, mas você quer mais prosperidade do que você vê a tua obra, teu trabalho dando frutos, a tua vida espiritual, a tua intimidade com Deus crescendo.
Essa é a maior alegria, ver os seus filhos servindo a Deus, essa prosperidade, ver a tua casa abençoada, não faltando nada. Ver a presença do Senhor nas tuas ações. Você para e pensa, poxa vida, como que eu era? Como é que eu estou hoje? Quais eram as minhas atitudes antes? Como elas são agora? Você está prosperando espiritualmente. Você está crescendo espiritualmente. Isso é a melhor de toda. A melhor parte é essa. Esse crescimento. Esse entendimento que Ele nos dá. Né? E como nós devemos nos portar aqui na terra. Porque cada atitude dessa são atitudes espirituais. Porque a nossa carne não quer isso. Né? Não quer que a gente faça essas coisas. Que o mundo fala que você é inocente, você é bobo, você é não sei o quê. Mas são atitudes espirituais que abrem portas para que a gente possa prosperar ainda mais em intimidade, em poder, em comunhão com Deus. Busque essas coisas, busque as coisas que vêm do alto. Aí o Senhor deu algumas revelações para a pastora. E Ele falou assim para ela: o sol nasce para todos. Foi daí que começou a ministração, a preparação da palavra. Está lá em Mateus 5, de 43 a 45. E o tema da ministração é essa: o sol nasce para todos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que Deus está nos ensinando? O que Deus está nos alertando, nos falando também, para que a gente tenha atenção? Deus faz o bem para todos. O bem para todos. E essa é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha assim: eu tenho que perdoar. Tem que perdoar. A gente tem que perdoar porque é a vontade de Deus. Mas a gente tem que perdoar, a gente tem que amar e a gente tem que orar pela vida. Essa é a vontade de Deus. E novamente eu vou te falar: a nossa carne vai dizer não. A nossa carne vai dizer não merece. Mas quem somos nós? Se Deus está nos ensinando. Vocês entendem? Vocês interpretam dessa forma esse texto? Que Ele abençoa o injusto, mesmo aquele que não merece, e que Ele quer que a gente faça a mesma coisa. Essa é a vontade de Deus. Isso que a gente tem que se esforçar para fazer. Situações virão, porque Ele não vai mandar a gente fazer alguma coisa sem situações, não é verdade? Ele vai dar a chance para a gente ter essa atitude. Agradeça a Deus por essa chance. Agradeça a Deus porque tem alguém que te persegue. Agradeça a Deus porque você passa por essas situações. Porque a tua oportunidade é a minha oportunidade de fazer a vontade de Deus. E você não se importe, não se preocupe com o que Deus vai fazer depois que você tiver essa atitude. Porque Ele vai fazer. E vai ser muito além do que você pensa, do que você imagina. Tem essas atitudes. Para de brigar. Para de xingar. Para de reclamar. Para. Comece a louvar. Comece a agradecer. Comece a ter atitudes espirituais. Tira a gritaria de dentro da tua casa. Coisas pequenas, que dependem da gente, não depende do outro, a mais o outro.
Deus está nos ensinando. Para que Ele está nos ensinando? Por que Ele está falando essas coisas? Para quê? Para nos abençoar. É o desejo dele. Para de impedir a bênção de Deus. Tem atitudes diferentes. Desculpa por essa exortação, e eu acho que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Não só agora, mas durante esse tempo todo. Se a gente praticar isso, a gente vai conseguir. No passado, eu falava muita palavra torpe, muita coisa errada. E depois que eu vi que Deus não se agradava, entristecia o espírito, eu fui tentando parar. No começo é difícil, mas a gente vence, o Espírito Santo é conosco. Ele vai nos capacitar a mudar. É porque é o desejo dele que a gente seja transformado. Então comece a praticar. Caí de novo. Não, me levanto e vou fazer. Porque o Senhor é comigo. Continue. Tenha atitudes realmente de amor. José, olha o que os irmãos de José fizeram com ele. Qual seria a tua atitude quando você viu chegando os irmãos? Ele, governador do Egito. Qual seria a tua atitude? E qual seria a vontade de Deus? José fez a vontade de Deus. Ele escolheu a vontade de Deus. Ele escolheu ter atitudes espirituais. Porque ele sabia o propósito de Deus para todas as coisas. E o tudo ele agradecia a Deus. Agradecia a servidão, agradecia a prisão, e crescia, trabalhava e não ficava prostrado. Jesus, no final de tudo que ele passou, ele orou, pedindo para Deus perdoar os seus executores. Você faria a mesma coisa? Talvez você vai viver situações menores, você não vai passar pela cruz daquele tamanho que Jesus passou, mas a gente vai passar por situações, e a palavra fala: perdoa, ama e ora. Essa é a vontade de Deus. Não deixe passar essa oportunidade que Deus coloca na tua mão, na tua vida. Então, Paulinho, o sol nasce para todos, Deus é bom com todos, e não tem diferença nenhuma com o que é do Senhor. Tem. Deus tem um outro sol para aqueles que andam com Ele, o sol da justiça. E a palavra fala assim, Malaquias 3,16. Eu até abri o culto com esse texto lá de quarta-feira, fiquei no grado, né? Mas é verdade. Eu abri, na verdade, com esse texto, e aí a hora que Deus colocou no meu coração, eu fui ver que a passagem seguinte, o texto seguinte, falava disso. Deus já estava montando, guiando, conduzindo. Malaquias fala assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Você se lembra, você teme o Senhor? Amém? Então o que você é? Particular tesouro de Deus. Aleluia. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas
para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Amém. O que Deus está falando? Ele vai julgar, Ele vai agir. Nós vamos amar, orar, perdoar, mas a hora que Ele quiser, Ele vai agir e vai punir os perversos. Não é o nosso papel, é o papel dele, só dele. Amém? Só que Ele fala que para nós há diferença. O sol nasce para todos, mas o sol da justiça somente para aqueles que estão em Cristo, somente para aqueles que o obedecem, que são posicionados, que buscam a Deus, que buscam a presença de Deus. Para esses, para a igreja, para nós, para a tua vida, o sol da justiça. E se o Senhor mostrou, para a pastora 3 situações para esse ano de 2024. A primeira, ano da justiça. Amém. Viveremos o ano da justiça de Deus. Então, se nós vamos viver o ano da justiça, e vamos, é porque nós estamos vivendo algumas injustiças. Senão, não seria o ano da justiça. E o Senhor já vinha falando sobre isso. A intercessão, na verdade, assim, o sonho, o roubo das águas, da caixa d'água, e justiça. O Senhor também tinha me deu um sonho, que eu estava num jogo, no meio de campo, com a bola, e aí eu sofri uma falta, mas a hora que eu sofri a falta, eu caía, eu já pensava, o juiz vai dar a falta de novo para eles, vai inverter a situação. Injustiça. Só que, para minha surpresa, ele fez diferente. Então eu não sei o que você tem vivido, quais são as injustiças que você tem sofrido, mas o Senhor tem mudança. José, sabe que José sofreu uma injustiça? Jesus, Davi, Daniel, todos disseram que o Senhor sofreu injustiça, mas o Senhor está falando que vai haver transformação. Aquela expectativa que você tinha, que ia continuar do mesmo jeito, vai mudar. O Senhor vai colocar a justiça do Senhor para alcançar essa situação que você tem vivido, que você tem apresentado ao Senhor. Transformação de situações pela justiça do Senhor. Se prepara para viver essas coisas. Se posiciona para viver essas coisas, porque não é o homem que está liberando essa palavra. A justiça de Deus virá. E é desejo do Pai que a gente viva essa justiça. Amém? Segundo ponto que o Senhor falou à pastora: ano de sair da condição de ajudado para ajudador. Ano de sair da condição de ajudado para ajudador. Eu entendo que isso pode passar também, deve passar, como se fosse uma transformação mesmo nas nossas vidas. Vergonha em honra, situações que Deus vai mudar nas nossas vidas, vai transformar. E se você pegar a palavra, e esse é o desejo do meu coração, o ajudador, a consolador, o que é a palavra de Deus?
do Espírito Santo. Então, nós seremos instrumentos na mão dele. Nós seremos usados pelo Espírito Santo de Deus para levar ajuda, para levar socorro, seja materialmente. Deus vai nos dar capacidade, condições para isso, vai nos dar oportunidade para isso, seja espiritualmente, seja uma coisa simples, um abraço, uma palavra de consolo, mas nós vamos sair dessa condição de ajudados para ajudadores. Que essa unção seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você possa ver a boa mão do Senhor e você ver os frutos que essas atitudes gerarão. Amém? Mas qual é o propósito de Deus para essas bênçãos liberadas? Por que Deus está liberando da justiça? Deus está nos tirando dessa situação de ajudados para ajudador, nos tirando talvez da vergonha para nos colocar na honra. Será que é para o nosso ego? Para o nosso prazer? Para sairmos pisando as pessoas, sabendo da situação? Você me ajudou agora, meu turno? Com certeza não. E é o terceiro ponto. O Senhor falou: medite nisso. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. A justiça, a mudança de ajudado para ajudador é a parte de Deus. E Ele faz. Ele vai mandar. Mas a nossa parte, isso foi a palavra que veio de Deus pela pastora. Fala assim: ano de obrigação com a obra do Senhor. Ano de posicionamento com a obra do Senhor. Deus tem propósito. Deus vai transformar as nossas vidas. Deus vai quebrar as injustiças. Deus vai nos tirar de ajudados para ajudadores. O propósito de nós servirmos, de nós trabalharmos para Ele, seja aqui, seja aonde for, que Ele queira nos usar. A nossa vida vai mudar, vai ser transformada. Você acredita nisso? Você tem certeza disso? Você tem certeza que essa palavra veio do Senhor? Então, não deixa que nada te impeça, porque Ele vai fazer a gente crescer espiritualmente. Talvez a gente venha com um de medo por causa das responsabilidades que elas vêm, não é verdade? Elas vêm, mas não deixe que isso te paralise, não deixe que isso faça com que você não cumpra o propósito de Deus. Muito pelo contrário, confia no Senhor. É a vontade dele que a gente cresça. Ele quer varões adultos. Ele não quer mais queijo tomando leite, mas ele quer um alimento sólido. E esse é um processo. Então, eu estava pensando, o que Deus quer que eu faça para que eu possa crescer espiritualmente, crescer na obra? E eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que sair daqui hoje, para que a gente possa viver essas promessas. É uma palavra talvez dura, mas é uma palavra amorosa. É porque Ele tem falado isso para o nosso bem. Uma palavra de correção, mas para que a gente possa andar pelo caminho certo, sem ficar perdido. Assume um compromisso com você, assume um compromisso com Deus. Fique atento com todas essas coisas. Deus falou no livro de Tiago. Leia o livro de Tiago. Tudo que a palavra fala ali. Peça para que o Espírito Santo te corrija algumas coisas que ainda são necessárias. Essa é a vontade de Deus. Porque
Ele é fiel, Ele vai cumprir a parte dele, e a gente vai fazer a nossa, em nome de Jesus, ajudados por Ele. Amém. E nós vamos ver os frutos do nosso trabalho. Então busquem fazer a nossa parte, a obediência, o posicionamento, tudo aquilo que a palavra nos ministrou hoje, porque nós viveremos as promessas de Deus. Será um ano transformador nas nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor tenha total liberdade de agir em nós e através de nós. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, principalmente, Pai, pelas lutas, aflições, tribulações. Nos capacita, Pai, a atravessar a cada uma delas da forma que te honra. Muda agora, Senhor. Transforma agora o nosso caráter, pois o desejo do nosso coração é viver a tua vontade e os teus propósitos nesse ano de 2024. Que venha assim, Senhor, a tua justiça. Nos levanta, Pai, como ajudadores e como trabalhadores para fazermos a tua obra, cheios do teu Espírito Santo. Que todos vejam na nossa vida a diferença que existe para aqueles que te servem, em nome de Jesus. Ô Senhor, que os nossos amados, que a nossa casa, que a nossa família também venham a te servir, Pai. Obrigado por esse ano de 23. Obrigado pela tua palavra liberada para o ano de 24. Nós sabemos, Pai, que durante todo esse ano muitas outras ministrações virão, falando, corrigindo, exortando, mas nos conduzindo, Pai, nos teus caminhos. Esse é o desejo do nosso coração. Ao findar 2024, que nós possamos entregar frutos, e frutos que honrem o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Te amamos muito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Que a gente possa sair daqui hoje meditando e focando aquilo que realmente é importante. Que a gente vai fazer a diferença nessa terra, gente. Que Deus faça a diferença na nossa vida. Para que a gente possa fazer a nossa casa, para que a gente possa fazer a diferença nessa terra. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Ensinando a gente os preparativos. Hoje é o último dia do ano, último dia da leitura. Se você conseguiu, bonitinho, quando você finalizar a sua leitura, agradeça, celebre esse momento do Espírito Santo. Essa é uma conquista. Se você leu todos os dias, agora o Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo que você tem na Bíblia. Se você não conseguiu, a parte boa é que amanhã, novamente, já vai colocar nova sugestão de leitura, amém? Então aproveita que você está, de alguma maneira, o ano novo renova as nossas forças, né? Mas na verdade nós devemos renovar as nossas forças em Deus, no Espírito Santo, amém? É simples, né? A intercessão na terça-feira, quem resguarda, né? Às 5 horas, quem tiver pedido, pode deixar ali fora, tem coloque lá o seu pedido, a gente apresenta a Deus, não precisa se identificar, fique à vontade. Todos bíblicos, então o ano que vem não é fevereiro, extortar férias merecidas também, mas já preparando de acordo com o que é a vontade de Deus. Quarta-feira, culto, Barueri, Rua Domingos Segundo 269. Culto é igualzinho, viu? Gostaria de ver uns rostos diferentes lá. Se eu quero ver, imagina Deus, hein? Não perca a oportunidade de servir a Deus.
Domingo, Santa Ceia. Está confirmado. É Santa Ceia, estamos aqui participar do corpo de Cristo, né? Assim como o batismo, o mandamento do Senhor, a Santa Ceia também. Esse, eu acho que são os avisos. Amém? Vamos orar. Agradeça a Deus. Olha o ano que você passou, hein? Olha o ano que o Senhor está preparando para você já. Hein? Livro de Tiago, sugestão, tema principal do livro de Tiago. A fé, ela se manifesta através das obras. O que é isso? Se eu sou transformado em Deus, tenho fé, automaticamente eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Automaticamente eu vou fazendo as coisas porque Deus transformou a minha vida. Bom, lê lá o livro, tiver dúvida, eu sou de volta para te ajudar. Irmão Luiz também, fé 6. É o livro de Tiago. Fé, se eu tenho fé, automaticamente se manifesta as obras. Fui ajudado, né? Agora eu vou ajudar. A palavra de Deus não tem. A Bíblia, por isso que a gente insiste para ler, porque não são coisas separadas, não tem um mais importante que o outro. Toda a palavra de Deus faz sentido. Quando a gente lê a Bíblia por inteiro, nós entendemos qual é o tratamento de Deus para as nossas vidas. Bem? Você não vai descobrir se tem dinossauro, você vai descobrir tamanho do amor de Deus entregado ao seu Filho Jesus pelas nossas vidas. Quando a gente se lembra disso todos os dias, somos gratos a esse Deus. Amém? Amém. Senhor, a Ti toda a honra, a glória e o louvor. Meu Deus, que oportunidade, que último culto, Senhor, neste ano, na Tua presença. Senhor amado, Senhor bendito, as nossas vidas, nós Te pedimos que ela continue, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Como nós temos pedido aqui, Senhor, nossa casa, Senhor, é o nosso desejo esse ano. A nossa casa continue, Senhor, Te servindo e Te adorando por inteiro, no nome de Jesus. Que todos os nossos planos, Senhor, sejam de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, abre o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender qual é a Tua vontade e todos os dias de nossas vidas possamos Te servir, Te louvar e Te adorar, como o Senhor tem ministrado os nossos corações. Tira a vergonha, Senhor, traz a honra, tira a murmuração, Senhor, coloque louvores, tira, Senhor, toda insegurança e acrescente fé em nossas vidas. Senhor amado, Senhor bendito, abençoa, Senhor, esse resto de 2023 e que nós possamos começar 2024 na Tua presença, Te louvando e Te adorando, pois nós sabemos que é isso que fará toda a diferença. Que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar em nossas vidas, nós possamos ser instrumentos, Senhor. Usa mesmo, Senhor, as nossas vidas para levar a Tua palavra, começando em nossas casas e em todos os lugares que o Senhor preparar. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará pelas nossas vidas. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos por todas essas coisas, em santo nome de Jesus. Amém. Amém? E Deus nos abençoe. Feliz 2024. Em Jesus. Amém.